Oi, sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando bem? Oi, Dionísio, Bruna, Carol, Adriana, Vivian, Rose. Estamos aqui esperando a Aline Suete chegar. Oi! Olá, Tudo tudo bom, bom, Dani? Aline? Ai, que Tudo coisa boa estar te ótimo. recebendo aqui. Eu que estou super feliz. Estamos Então, eu felizes. queria. Estamos felizes, né, de estar se encontrando. A gente já se conheceu, né, pessoalmente, num evento aí em João Pessoa, um evento da Rede Tambaú, né, era que a gente teve aí. E eu fiquei tão feliz quando depois eu descobri, eu fui linkando, eu disse, Ali, eu conheci a Aline. E aí Alguns eu anos achei. atrás, que bom, né? E eu achei assim tudo tão divertida. Eu disse, meu Deus, como ela é engajada, brilho nos olhos. Que coisa boa ter um RH assim, né? Ter uma diretora de gente de gestão e de tecnologia, né? Olha aí. Então, é uma honra, né? A gente já está agregando, né, uma área também estratégica como tecnologia, né? Então, eu quero É, primeiro aqui agradecer à BRH Brasil, né, por esse momento de estar trazendo, né, os grandes profissionais do Brasil todo, né? A Aline fica na Paraíba, em João Pessoa, mas atua no Brasil todo. E de eu estar mediando aqui como diretora da BRH Brasil, fico muito grata por esse convite ao meu presidente, Paulo Sardinha, a Lucélia, a Leila Nascimento e a Camila, que deu todo apoio, né, para esse momento aqui com a gente. Então, a gente hoje vai falar, deixa eu já colocar aqui, colar para não esquecer, sobre. Pronto. Antes de ir no assunto, Aline, fala um pouco do grupo e quantas pessoas. tá bom. Gente, de novo, assim, só para obrigada, Dani, por estar aqui, né, facilitando esse momento. Obrigada à BRH Brasil, à BRH Paraíba também, a Penha, né, que é uma pessoa maravilhosa. Um beijo, viu, Penha? Um beijo, Penha. Bem, eu tô nessa estrada já tem 20. Penha, maravilhosa. Eu tô nessa estrada tem 21 anos. Eu comecei na Ambev, acho que vale, né, vale reforçar aqui. Dessa trajetória é sim com gestão de pessoas. E muito feliz, né, de estar liderando essa área de gente, gestão e tecnologia, que no final tem tudo a ver, viu? Quando a gente fala de pessoas engajadas para, né, executarem cada vez e inovarem os processos e, claro, né, perenizar esses processos através das ferramentas tecnológicas. Então, é uma coisa super conectada que acaba gerando muita aderência às estratégias. Né? Quando a gente vai implementar, a gente consegue dar velocidade quando essas três áreas estão unificadas. Eu acho que vai ser uma grande tendência, talvez daqui para frente, sim, associar esses três temas. E é isso, né? De mim um pouco. A Elfa é uma empresa que iniciou na Paraíba, mas é uma empresa nacional.
Hoje a gente fatura mais de 3,5 bilhões ano, é uma empresa que tem 1.500 funcionários, é uma empresa do segmento da saúde, né? Então acho que sobre o tema que a gente vem oportunizando nessas lives que é a pandemia, principalmente como lidar com a pandemia, é interessante que a Elfa é uma das empresas que está na linha de frente, né? Que precisou se engajar para garantir que tudo funcionasse estando no segmento da saúde, né? Nós distribuímos medicamentos para o Brasil inteiro e realmente a gente precisava fazer dessa vez, principalmente com bastante louvor, essa atividade, né? Ai, que bom. A gente vai falar aqui, né? Eu tive já o prazer de já ser apresentada ao Grupo Elfa aí em João Pessoa, né? Onde esse grupo também é muito querido, né? Eu lembro que vocês também são uma das melhores e maiores empresas do Brasil, já é considerada no cenário nacional, né? Então, pelos selos aí do GPTW, da revista Exame, né? Vocês já são uma das melhores empresas para trabalhar e maiores também economicamente. Me fale como é ser uma diretora de um grupo como esse. Né, eu acho que é isso que a gente mais quer saber também, né? A gente vai falar aqui das competências, a gente vai falar da liderança, da transformação, do poder de transformação que a gente está tendo agora, né? Como ser um RH efetivo, estratégico e ao mesmo tempo de muita proatividade, mas a gente quer saber de você, assim, como é que é chegar, né, no topo, né, na diretoria, porque a diretoria para o RH ainda pelo menos a gente vem sentindo isso, né, ainda é um passo a ser conquistado. Então, como é que é para você? Eu acho que vamos adicionar, não que eu seja uma feminista, mas vamos adicionar a questão de ser mulher também, né? E não é nada contra os rapazes, homens que estão nos acompanhando. Mas aproveitando, né, e oportunizando o fato de que a gente precisa, sem perder a nossa essência, né, sem perder os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos ideais, mas a gente precisa conseguir transitar para a praticidade da coisa, né, para a tangibilidade da coisa. Então, Dani, quando você me pergunta assim, como é ser uma diretora numa grande empresa ou numa empresa que é bastante valoriza muito o humano, mas também é muito focada nos resultados, é uma empresa meritocrática. Mas o que eu acredito que se destaca, né, para um profissional nesse processo é você, de novo, assim, sem perder suas essências, mas você conseguir transitar, você conseguir conectar. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto é a gente achar que a gente pode pegar o subjetivo e transformar em objetivo, pegar o intangível e transformar em intangível. Não é isso. Né? É impossível você querer transformar uma questão humana numa questão totalmente tácita e tangibilizada ou métrica, Métrica, né? como finanças, por exemplo. Métrica. Eu acho que as pessoas confundem às vezes, né? Acha que tudo é o people analytics, no sentido da gente tentar metrificar o RH. E sim, ele pode nos assessorar para ver as possibilidades de probabilidade e tendências que a gente tem, mas na verdade, a forma que eu mais gosto é a gente tentar associar e não transformar, é tentar conectar. É uma relação muito de causa e efeito, né? E não de transformação de resultado intangível em intangível. Então, é aquela coisa, isso aqui, esse resultado está assim, vamos analisar as causas, por que a gente deixou de fazer isso ou por que a gente fez isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que ocupar esse espaço, estar nesse espaço em qualquer organização, e eu não vou nem dizer que vai ser uma organização grande ou competitiva, não, mas em qualquer lugar mesmo, até numa ONG, por exemplo, você vai precisar justamente fortalecer as suas crenças, fortalecer o seu lado subjetivo, porque nós lidamos com o humano, conhecer cada vez mais profundamente como a gente age emocionalmente, como é que é esse misterioso mundo humano, mas conseguir de alguma forma transportar isso, conseguir transitar isso para questões objetivas, porque no fundo, essa é a necessidade fundamental de uma empresa, né? Na linha final de existência, sobrevivência e competitividade, até de evolução da empresa, a gente precisa acompanhar
aqueles indicadores financeiros e econômicos que, na verdade, é o que impulsionam a empresa para ir para frente, mas sem perder a lógica do porquê e como que a gente chega naquilo que é através do intangível, né? Uhum. A gente já tem uma pergunta aqui da Ana, deixa a Ana Marli. Ela diz: quais foram as maiores mudanças e transformações que você adotou nessa pandemia? Foram várias, porque eu acho que a gente já falou tanto de home office, mas o home office ele quebrou vários paradigmas para a gente, né? Porque uma situação, por exemplo, que a gente nunca que esperava implementar, pelo menos nem no médio prazo, era a possibilidade do home office para nível operacional mesmo, assim, nível de auxiliar, assistente, né? Até para nível de analista. Então, a gente tinha o paradigma de que era algo muito executivo e que talvez, né, essa população ainda precisasse de mais tempo para amadurecer uma autogestão, uma autoliderança e poder trabalhar em casa. E na Elfa, 70% dos nossos funcionários estavam em home office. Hoje, menos. A gente não saiu todo mundo ainda do home office. Estamos voltando gradativamente, mas a gente chegou a colocar 70% dos funcionários em home office. E a Elfa não perdeu nada em produtividade. Nada. Ou Aline, vocês criaram um comitê específico para tratar? Como é que isso foi, né, gerado? Foi logo em março? Ou você teve um antes disso? Como é que isso foi elaborado? Eu acho que foi uma coisa bacana da Elfa, não é levantando uma bandeira própria aqui, mas as coisas começaram a chegar primeiro ali, né, em São Paulo. A gente tem escritório relevante em São Paulo. Mas grande parte da população, porque o nosso CSC está aqui na Paraíba, né? Então ela estava centralizada aqui. Mas assim que a gente começou a implementar as medidas, a gente começou a implementar elas de forma sistematizada. Então, independente se tinha começado em São Paulo, se tinha começado em outro lugar, Rio de Janeiro, por exemplo, a gente então a gente vai fazer para todos os lugares, de forma expandida, porque vai chegar e a gente precisa atuar logo. E naqueles primeiros casos, primeiríssimos mesmo assim, casos que aconteceram no Brasil, quando a ficha cai, né, porque é impressionante como todo mundo negou essa pandemia, todos os países, não estou falando a Elfa, todos os países, só quando aconteceu o primeiro caso em cada país é que o país começou a realmente dar uma velocidade para que as coisas pudessem acontecer. E não foi diferente no Brasil, né? Mas o ponto da Elfa é que ali, logo bem no começo, a gente criou sim um comitê de crise. Ele tinha, né, o presidente desse comitê era o CEO, né? Quer dizer, ainda é, porque por mais que a gente tenha reduzido as nossas agendas de encontros formais para discutir esse tema, porque as coisas estão começando a ficar mais controladas, e de certa forma até previsíveis, né? Porque ali a gente estava lidando totalmente com a imprevisibilidade, né? E com o desconhecimento, a gente não sabia o que tinha que fazer. Então nós colocamos alguns executivos, né? O gerente de RH também estava participando, uma gerente jurídica para poder apoiar nesse processo. Então a gente criou esse comitê de crise e um comitê tático, porque precisava também de braço e velocidade para implementar as coisas as diretrizes que esse comitê discutia. E aí a gente deu muito certo isso, sabe, Dani? Porque naquele momento, além de ter várias cabeças focadas, pensando no mesmo assunto, e cabeças assim que estavam genuinamente querendo resolver aquele problema, comprometida, a gente também conseguiu muito engajamento, porque as pessoas estavam envolvidas. Então não eram diretrizes que vinham da área de RH só, que vinham do presidente, mas a gente tinha ali um diretor comercial, a gente tinha um diretor de distribuição, a gente tinha diretora jurídica. Então a gente se uniu muito em prol de um único tema, um único propósito. Então todo mundo estava realmente muito engajado em resolver o mais rápido possível aquela situação, não resolver, mitigar o mais rápido possível aquela situação, né? E aí deu muito certo. Aline, Pode perguntar, Dani, e eu acho que esse caminho, né, ele na verdade, ele foi rápido e engajado, porque já existia uma construção de um ambiente de confiança, né? Eu tenho visto várias empresas e a gente vê, assim, o nível de engajamento e comprometimento dos funcionários, o sentimento de dono, né, muito presente em ambientes que já estavam
preparando-se, né, para esse movimento da transformação digital, que já estava no movimento de confiança maior, de liderança com proximidade, né? E aí eu quero já entrar nesse momento nas novas competências, né? Que novas competências são essas que são provenientes das lições aprendidas que a gente está tendo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente não conversou na nossa prévia, né? E que você me remeteu agora, realmente, assim, uma das coisas que foi muito legal, e eu não subestimo o problema que as outras empresas estavam tendo, porque realmente a gente teve uma benéfice de uma palavra que eu depois qualifiquei que a Elfa estava no caminho, né? Que era mobilidade, tá? Então, assim, por exemplo, todo o banco de dados da Elfa já está na Amazon, né? A gente já estava com notebook para vários mesmo posições. Então a gente não pensou exatamente em cargo, mas a gente pensou em algumas posições e funções. Então tudo isso, essa mobilidade facilitou demais, né? Então hoje acho que uma das coisas que é importante, assim, né, que a gente nem discute, que já está lá o concurso, é você realmente conseguir se virtualizar, né? Mas, sem dúvida, acho que dentre essa, né, que já a gente nem precisa discutir, a gente poder saber lidar com o propósito, né? Saber se comunicar através de propósito, né? Dizendo o porquê do fazer e não simplesmente o quê, e às vezes até o como, né? O como, às vezes, é até impressionante, porque o como hoje, ele mitiga a inovação, né? Então, a gente precisa deixar, talvez, as possibilidades serem afloradas e discutidas, porque você está com uma ideia, de repente outra pessoa tem outra ideia, e se você já coloca a sua, ainda mais quando você está liderando, você já anula aquela possibilidade de realmente absorver e aprender, ou sequer degustar uma outra possibilidade. Então, eu acredito assim que para os líderes e até para o próprio RH, uma comunicação através do propósito vai ser fundamental. Eu estou falando isso para não chover no molhado, assim, né, da flexibilidade cognitiva, de tudo que as pessoas já vêm falando, da própria gestão das emoções. Você vê assim, uma crise que realmente nos desestabilizou, né? Por que nos desestabilizou? Porque tirou da gente totalmente a perspectiva do dia seguinte, né? A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, então como é que a gente vive assim? E nós somos seres de rotina, nós gostamos da previsibilidade, nós gostamos do que é, né, do que é tangível, do que é tácito, então a gestão das emoções também. Às vezes do controle, né? Do controle, exatamente. A gente Eu gosta de estar acho que certo. E eu acho que trouxe para a gente uma grande lição. Ontem eu estava conversando com a Vicky Bloch e a gente estava falando justamente disso, né? A gente se percebeu numa condição que a gente se julgava, né, com muito controle, né? E aí a gente se viu o mundo todo de maneira idêntica, né? E a gente entendendo que agora a gente faz realmente parte de um sistema. A Leila Nascimento, eu gosto muito dessa fala dela, que ela traz de que quando ela foi para o Fórum Econômico, né, então trouxe uma fala para a gente que lá eles começaram a ver a Terra como principal stakeholder. Então, ou a gente cuida disso de verdade, né, ou a gente vai estar recebendo, quer dizer, nesse momento no fórum ainda não se tinha nenhuma linha, né, nenhuma previsão desse momento de pandemia. Mas já estava se reconhecendo, a gente precisava ter um mundo sustentável, um planeta sustentável, né? Uma outra coisa que eu acho que transita também nisso, né, quando a gente fala das competências, a gente fala dos propósitos, e trazendo para um RH pé no chão, quando você trouxe assim, mão na massa, né, que ações efetivamente elas foram elaboradas, elas foram realizadas
e que são simples, né? E que a gente precisa agora deixar de pensar em coisas assim bastante grandiosas e na simplicidade, né? Eu acho que esse é um ponto também que a gente está ganhando, né, com isso. De que maneira o RH, né, que está no momento protagonista, como a gente já tinha conversado, como é que ele está se trazendo enquanto ações, mão na massa, né? Como é que a gente está conseguindo utilizar ferramentas, absorver conhecimento, levar conhecimento? Como é que tem sido isso para vocês? Então, quando a gente discutiu sobre esse tema, né, de trazer o RH pé no chão, era para poder tentar dar alguns desses inputs, né, alguns desses impulsos também para que as pessoas pudessem refletir. Um deles é assim, a gente não tem que estar no ótimo, né? A gente às vezes deixa de implementar uma sistemática porque a gente não tem a tecnologia ainda. Então eu preciso de um sistema para poder conseguir fazer avaliação porque vai ficar complicado fazer em Excel. Se você não conseguiu ainda, né, os argumentos necessários suficientes para defender a compra dessa tecnologia, por exemplo, como RH, bota o pé no chão, mas implementa pelo menos no primeiro nível, implementa depois no segundo nível, evolui ano após ano. O que a gente vê às vezes, no espaço de tempo, por se prender muito nos problemas, né, na falta de para que a gente vá para frente e a gente consiga evoluir. Eu acho que eu te perdi algum tempo, eu não sei se você estava falando, eu continuei falando aqui só porque, para mim, que eu vou... Então, eu tenho mais uma outra pergunta. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Penha, presidente da BRH Dani, Paraíba. você está me Oi, estou escutando aqui. bem? Porque eu te perdi Estou, alguns agora minutos, estou. então tá bom. É, Então tá. ai, meu Eu não Deus. sabia se era eu ou Deixa eu se te era você. mandar. Tem uma pergunta. Como a Elfa está trabalhando a gestão emocional dos colaboradores? Essa é uma É, pergunta da Pati Queiroz, da ZGP, eu acho. então, além, eu poderia falar aqui para você, de repente, de forma muito objetiva, e eu vou até falar, mas depois eu quero trazer o que é mais essencial do que isso, né? A gente não tinha esse suporte psicológico, né, estruturado para todos os funcionários antes da pandemia, e com a pandemia nós contratamos esse serviço. Então, é um atendimento online, com hora marcada, e uma empresa, né, terceirizada, o funcionário totalmente confidencial, a gente não tem acesso ao que é discutido, a gente só sabe que aquele funcionário está registrado no programa porque a gente tem que pagar aquela despesa, né? Mas a partir dali não sei de nada. Então, até por isso que a gente quis terceirizar, porque era realmente para que as pessoas pudessem desabafar. Desabafar pelos conflitos pessoais que elas estavam vivendo, mas a gente sabia que pela própria Elfa também elas deviam estar em algum momento ainda de equalização, por conta do home office, por conta de não saber se ia perder o emprego ou não, principalmente no começo, né, que se discutia muito a implementação total das MPs, que é um pouco assustador, né, que se discutia realmente algumas possibilidades de demissão. Não foi o caso da Elfa, né, mas o colega do lado estava passando por essa situação e com certeza o funcionário da Elfa ficava, de alguma maneira, desconfiado, desconfortável, então nós contratamos esse serviço terceirizado. Mas antes disso, Dani,
o fato da gente ter criado o comitê de crise, a gente deu transparência, a gente comunicou às pessoas, as pessoas sabiam que existia um corpo diretivo olhando o assunto com preocupação e com gestão. E uma das coisas que a gente ancorou nesse comitê de crise, que a primeira coisa que a gente tinha que ter era preservar a saúde dos nossos funcionários. Então, por isso que eu digo, 70% foi para home office, 30% ficaram na linha de frente porque precisavam ficar. Nós somos uma empresa de distribuição de medicamentos, mas quando o uso da máscara ainda estava naquela discussão que não era para usar, 100% desses funcionários que estavam na linha de frente já estavam usando máscara. A gente até exagerou um pouco com avental, óculos. Depois a gente viu assim, não, o óculos prejudica, vamos tirar um pouco a questão do óculos. Hoje a máscara é essencial, mas a gente rapidamente enxertou esse funcionário de tantos cuidados que ele percebeu que a empresa estava preocupada realmente com a manutenção da saúde e da vida dele, né? E com a qualidade da vida dele, né? Principalmente. Exatamente. E então, você assim, trouxe um dado, eu acho que você trouxe um dado também, Aline, sobre a transparência, né? Eu acho que para a gente a transparência ela é imprescindível, né? Para essa retroalimentação da confiança. Então, quanto mais transparente essa comunicação, mais ele se sente pertencente, porque ele está entendendo tudo o que está acontecendo, ele está a par de tudo o que está acontecendo, e ele, então, consegue, de certa forma, né, mesmo com um cenário tão incerto, e mesmo dentro desse universo que a gente não sabe bem aonde ainda vai dar, né? A gente sabe que a gente está tendo vacina, a gente sabe, mas enfim, a gente ainda não sabe o cenário, né? As próprias pessoas que trabalham com futurismo estão falando que não conseguem trazer muitos recursos sobre isso, né? Quer dizer, então, a transparência te dá essa bagagem, né, para esse lastro, como você falou, traz essa âncora, né, para te dar mais tranquilidade nessa sanidade mental dos seus funcionários, não é isso? A base da relação, Dani, é a confiança. Seja uma relação entre marido e mulher ou seja uma relação de trabalho. Então, se você não tem o mínimo de confiança, você pode até estar naquela relação de trabalho, uma relação pessoal, mas você não está por inteiro e você está super armado, né? Então, por isso que a gente precisa realmente, pelo menos, tranquilizar o funcionário de que ele não vai levar susto. A gente não tranquilizava no sentido de não contar a verdade. A gente tranquilizava no sentido de falar assim, olha, você não vai se surpreender, porque a gente vai começar a mostrar, olha, o cenário está ficando ruim, o cenário está ficando bom, o cenário se manteve estável. Como a Elfa não teve um forte abalo por conta da pandemia, né? Em alguns segmentos sim, né? A Elfa tem vários unidades de negócio. Então, por exemplo, tem uma unidade de negócio de beleza, tem outras unidades de negócio de fertilização. Então, essas unidades de negócio foram sim afetadas por conta da pandemia. Mas houve um reequilíbrio aí né, justamente com a parte de medicação, que acabou sendo mobilizada pela própria pandemia, uma necessidade até de maiores estoques, né? A gente viu os hospitais preocupados em se preservar, de poder ter os seus estoques também ali sempre pronto para qualquer necessidade futura. Então houve uma equalização, a gente foi dando essas visibilidades para eles e eles sabiam que a gente estava conseguindo manter os nossos níveis de produtividade. O que incentivou também o funcionário se engajar no home office, achar uma maneira de aprender rápido a lidar com a tecnologia, porque imagina, a gente tinha realmente funcionários que tinham pouquíssimas necessidades de lidar com um notebook, por exemplo, ou com um telefone o dia todo, né? Aquele vendedor que andava bastante, né, que estava sempre batendo ali, hospital, clínica, muito mais se relacionando, ele passou a ter que fazer isso por telefone, por e-mail, né? E ele teve que aprender super rápido, mas comprometido em manter o resultado da Elfa, porque sabia que a Elfa também iria, né, retribuir com a manutenção do seu emprego. Então, realmente, como você falou, é uma cumplicidade que acaba acontecendo quando você tem um nível de confiança. Esse é o ponto da confiança numa relação, qualquer que seja, né? Que só vem através da transparência, né? Que ela só acontece através da transparência.
Eu quero deixar uma dica aqui para todo mundo, que é a dica do e-book, tá? Que foi lançado agorinha, tá fresquinho, que é de boas práticas de retorno ao trabalho, né, da BRH Brasil. Está disponível, é totalmente gratuito, gente. E aí entra lá na página brhbrasil.org.br e faz um download, e vocês vão ver nesse e-book algumas trilhas, como gestão, saúde, jurídico e emocional, tá? E a partir daí vão ser descritas algumas ações, algumas práticas que estão sendo realizadas aí no Brasil todo. Então fica a dica, não deixa de baixar esse e-book que vai te ajudar nessa retomada também. Uma outra coisa, Aline, quando a gente fala em retomada, mulher, como é que vocês estão pensando nisso? Né, com o pé no chão, mão na massa. Entrou aqui, eu quero deixar um cheiro também para Eduardo Zugaib, o Tiago, que está aqui, a Ana, a Cleidiane, a Pati, a Fátima, o Nuno, MS Consultoria, deixa eu ver quem mais. Já falei na Penha, um beijo, Penha, nessa cidade linda aí de vocês. E o Demi, o Meire, pois é, gente, muito obrigada por estar aqui. Renata, Raquel, muito obrigada por estar aqui. E aí, como é que vocês estão fazendo nessa retomada? Na prática, a gente vem cumprindo todas as regras, né, todas as recomendações que foram emitidas aí pelo Ministério da Saúde, né? Nós também tivemos a possibilidade de contar com a ajuda de uma consultoria que nos ajudou assim, a ter um olhar externo, né? Porque às vezes dentro de casa a gente acaba perdendo alguns detalhes e a gente vem voltando gradativamente, né? E temos, né, avaliado, conversado com nossos funcionários e percebido que é um desafio, né? Não exatamente pelas condições do trabalho, mas pelo emocional, esse é um ponto, né? A necessidade assim, de você realmente manter essa tranquilidade por conta do medo do contágio, né? De você realmente ter a possibilidade ali de ficar doente. A gente está tendo muita sensibilidade com as mães, principalmente, porque as escolas não voltaram, né? Então você precisa colocar isso em pauta, né? Eu acho que uma das competências, né, Aline, é a resiliência, né? Porque a gente precisa agora, como líder, ter um outro olhar mais compassivo também, né? Porque está todo mundo em casa, né? Sem a casa ter sido preparada para isso, né? Sem a gente ter planejado isso, né? Então, esse ponto da resiliência é ótimo, né? Porque a gente também tinha falado um pouco antes. Eu acho que o momento não é só você ser resiliente para poder também atender tudo, né? É você realmente conseguir lidar com as suas próprias imperfeições. Então, era 100% que eu estava programando, mas eu fiz 80%, tá ótimo, né? Eu comecei a aula do meu filho 2 minutos atrasado, tá bom também, pelo menos eu fiz. Porque, imagina, né? A gente fala das mães, talvez até tenham pais também nas mesmas circunstâncias, mas você estando em casa, tem filho, às vezes você tem um idoso que se trouxe para ficar junto com você no confinamento, você tem a sua casa, e muitos estão tendo que fazer almoço, né? Na Elfa também a gente tenta, procura, né? Apesar que a gente está numa pegada bem intensa por uma questão de crescimento mesmo, mas a gente procura preservar muito o horário, até um pouquinho antes, um pouquinho depois do almoço, porque a gente sabe que tem essa dinâmica mesmo da própria casa, né? Que você está ali. Muitas pessoas que tinham uma ajuda externa também dispensaram essa ajuda externa, né? Então você precisa realmente... Não, a gente assumiu, né, Aline? Várias coisas que a gente não estava mais no nosso board, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente se redescobriu, muita coisa. Então, e aí eu quero também perguntar aqui para você como você vê, né, o RH como o transformador, né? Como é que você vê isso? Assim, como líder de transformador.
Uma ficha que... Impulsionando também os outros líderes, né? Desculpe, Aline. Não, não, ótimo. Uma ficha que já caiu agora, né, que a gente percebe que a tecnologia impera mesmo, vai imperar e vai ser potencializada, e tudo está sendo acelerado ainda mais, né, por conta justamente desse momento disruptivo que tivemos com a pandemia, é que o diferencial estratégico está não só ideologicamente nas pessoas, mas na realidade nas pessoas, porque são as pessoas que inovam, que trazem soluções, que executam com qualidade processos e até a própria parte tecnológica que não consegue ser robotizada, e que vai trazer ideias, né? Então, o RH já lida com isso há muito tempo, né? Já mergulha nesse mar do humano há muito tempo, né? Já conhece, já sabe as questões subjetivas que estão em torno desse ativo que agora é reconhecidamente mesmo, sem sombra de dúvidas, o maior ativo competitivo de uma empresa. O ponto, e por isso também o tema da live RH Pé no Chão, é que a gente conseguir sair desse lado reflexivo, desse lado ideológico, desse lado mais né, filosofal, e conseguir transitar, né, não é transformar, é transitar para poder fazer as conexões com o que é tangível, né? Para que você possa realmente dar direcionamento. Então, o grande papel do RH agora, nesse momento, é pegar tudo que ele conhece, né, de subjetivo e conseguir conversar, né? Conversar, fazer conexões, fazer alinhamentos com aquilo que realmente é o resultado, é o efeito. Então, para que eu tenha um resultado que eu espero, um dos fatores que vai me ajudar a ter é esse subjetivo aqui, é esse intangível aqui. Então, são justamente os fatores intangíveis que fazem o tangível acontecer, né? Então, esse vai ser com certeza o maior desafio nosso do RH. A gente está ali, eu até falo que é mergulhar no rio, né? Porque o rio tem a água doce, né, que é ótimo lidar com o humano, com o emocional, com os nossos mistérios, né? Mas tem a água opaca, às vezes também, muito opaca, né, a maioria dos rios, né? E também é isso, a gente não consegue enxergar muito, porque o ser humano é misterioso. Mas tem que saber navegar no mar. Por que navegar no mar ali? Porque no mar você precisa da transparência, você precisa da visibilidade e ao mesmo tempo você tem a turbulência das ondas ali, que é justamente o mundo competitivo que a gente está. Então nós do RH, a gente precisa ter essa habilidade que talvez ninguém mais tenha, e por isso que nós somos protagonistas, sim. Por isso que agora é o nosso poder, eu não tenho dúvida. Só que não vai ser para qualquer um, porque você precisa conseguir juntar as polaridades. Você precisa conseguir ser e pensar humano, mas praticar o tangível, praticar o que às vezes, né, vai ser metrificado. Então você precisa conseguir conectar, porque para você poder ter impacto estratégico, você precisa ter a conversa, você precisa ter o mesmo linguajar aonde as estratégias são definidas. E as estratégias são definidas no que é resultado, né? No que é contabilizado. Uhum. Então, eu não tenho dúvida que esse vai ser o maior desafio. É o maior desafio, com certeza. Deixa eu dar um beijo aqui no Berto, na Luzia, da BRH também, Brasil. Muito obrigada, Lu, pelo beijo, pelo carinho, Raquel. Eu queria dar um outro aviso, gente, que eu não posso deixar de dar para a gente ir para... A gente já está com quase 40 minutos, gente. Foi muito rápido, que é isso? Ô, Aline, que isso? Que Verdade. Correria foi essa? Também tô achando. A gente vai ter o Conar Digital, essa novidade também. A gente tá cheio de novidade, olha que coisa boa. A gente vai ter o Conar Digital no dia 27 de agosto, das 9 horas da manhã às 19h45. A gente vai ter grandes palestrantes como Carlos Piazza, Carla Caracol, Mário Seitil, Murilo Gun, Ricardo Guimarães, Rodrigo Santini, Edu Lira, Viviane Duarte. Né? E encerrando o evento, a gente vai ter o Antônio Damasio, que é um neurocientista e autor do livro A Estranha Ordem das Coisas. Gente, os primeiros 1000 inscritos ganharão um e-book
da neurociência no comportamento humano, viu, gente? Corre lá e faz a tua inscrição, vai ser um evento que vai bombar. A gente já bombou com maratona, a gente já bombou com o fórum e agora a gente vai bombar com o Conar Digital, tá? E, para encerrar, né, eu quero lhe perguntar como é que essa, né, líder se transformou, né, nesse momento, como é que a Aline, né, ela está se tornando, né? Então, a gente falou em mudança, a gente falou em processos, a gente falou em incertezas e vulnerabilidades, em comunicação, muito querida, né, pela sua terra, mas me diga assim, o que está ficando desse momento, né, que a Aline aprendeu e que a Aline pode trazer para a gente aqui como uma dica, com um conselho, ou para a gente finalizar aí. Você tem que integrar as coisas. Hoje, sabe, Dani, não dá mais para você separar o profissional do pessoal. Então, você tem que ser sólido e você tem que ser consistente e você tem uma vida só. Então, você não tem, essa é a minha vida profissional, essa aqui é a minha vida pessoal. E uma das coisas que eu pessoalmente tenho aprendido muito é que a gente não pode esperar aquilo que a gente mais quer, aquilo que a gente deseja, e a gente tem sim que conseguir equalizar, né? Essa pandemia provou isso. A gente não pode fazer igual talvez os nossos avós, os nossos até pais de alguns, né? O meu sim, talvez da maioria aí não, mas que esperava para ser feliz no final da vida, né? Então não dá mais para assim, não, eu vou juntar dinheiro, eu vou trabalhar e vou ser feliz no final da vida. Então, uma das coisas que eu profissionalmente, a Aline, pessoa física, né, tenho cada vez trabalhado mais em mim é isso. Então, eu imagino que as pessoas também, os demais seres humanos todos que eu lido, também estão pensando assim. Então, se as pessoas estão pensando assim, porque uma chavinha foi virada lá na cabeça, tipo, olha, tá aí, né? É uma pandemia para mostrar pra gente que às vezes o amanhã pode não existir, né? Como para muitos, né, que realmente não conseguiram passar pela doença. E aí, pessoalmente, eu tenho aprendido essa lição, de que a gente tem que integrar a vida, a gente tem que ser feliz agora, a gente tem que ser feliz no trabalho. O trabalho pode nos ajudar muito com isso, né? O trabalho não precisa ser um lugar exaustivo, tem que ser desafiador. Né? A gente acabou de falar de rio e de mar, e nenhum deles é tranquilo navegar, assim, não é fácil navegar, né? Tem momentos ali que são bastante turbulentos, tanto em um quanto no outro. Mas você pode se divertir, né? Mesmo sob uma necessidade de entregar as coisas tácitas e resultados, a gente pode se divertir sim. E é isso, eu como pessoa, e se eu estou pensando assim, eu imagino que as pessoas estão pensando assim, e aí a estratégia da empresa tem que pensar assim também. Entender que hoje o que vai mover cada vez mais o ser humano, seja o seu cliente, o seu fornecedor, mas também o seu funcionário, vai ser se existe alguma conexão de propósito, se aquela empresa que ele está vai fazer algum sentido para aquilo que ele quer e para aquilo que ele deseja. Então, você precisa realmente conseguir se comunicar melhor, né? Com mais porquês e menos o que e como, com aquele funcionário, para que você os tenha engajado. Então, esse, com certeza, vem sendo o meu aprendizado e, com certeza, vai ser uma mudança de olhar na estratégia da Elfa também, comunicar mais ainda o propósito e realmente participar da felicidade da vida do funcionário. Não da felicidade do profissional daquele funcionário só, mas da vida do funcionário. Porque a gente tem que ser feliz em tudo, né? E a toda hora e a todo momento. Ai, que maravilha! Olha aqui, ó, as pessoas estão dizendo que foi show, que adoraram. Parabéns, que maravilha! Eu que foi adorei, fiquei espetacular. super honrada de estar aqui, né, na Paraíba, representando a Paraíba. Me considero uma paraibana, sim. Meus filhos são paraibanos, então estou super feliz de poder estar aqui junto com a BRH Brasil, também, de alguma forma, trazendo um recadinho daqui, do Nordeste. Ai, que coisa boa. A BRH Brasil agradece. Eu, Dani Maciel, né, diretora aí da BRH Brasil de Projetos, integrador, muito obrigada também por esse espaço,
né, por a gente ter conseguido, né, trazer os pontos que a gente se propôs, né, trazer, que era o RH pé no chão, falar das novas competências, falou aqui do RH efetivo, né, daquele mão na massa, as ações que a gente estava fazendo, a gente falou da liderança que transforma, e a gente falou também da sua dica aí maravilhosa de ter propósito e pensar na felicidade de todos, né? Então, ter uma organização mais humanizada, né, mais presente na vida das pessoas, né, e principalmente mais feliz, né? Então, são atitudes, pequenas ações que podem fazer também aí uma grande diferença. Gente, eu quero ver vocês no CONAR agora, né? Quer dizer, né, Dani, né? Vai ter mais coisa aí, a BRH Lives, né? Mas muito obrigada, gente, pela participação, né? Tá aqui Kelly falando que os temas abordados foram muito interessantes, a Rânia falando que foi show, a Ana Maria Lucena, excelente live, a Irlene falou que parabéns, você, Aline, é uma mulher inspiradora, você é uma profissional muito especial e inspiradora, olha aí, tá vendo? O Everton falou que foi Beijo, agradabilíssimo. Muito obrigada por essa live maravilhosa. Sensacional, top, show, exemplo de boa paraibana, cabra da festa. Você me representa. Sou sim, só tenho cara Olha de calma. aí. Somos, né? Queremos outra. Olha aí, a BRH Brasil. Um beijo, Luzinha. Um beijo, Dilma. Dilma também está aqui. Gente, foi um prazer enorme. Beijo. Tchau, Aline. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada. E que vocês sejam felizes, viu? Beijão.